Semana passada a gente teve aí, né, o nosso Ibovespa com uma queda de 0,71%, sendo diferente, né, do movimento das outras bolsas globais, né, que a gente teve, né, isso a gente pode traduzir isso vendo, né, a alta do S&P 500 de 1,85%, o IFIX com uma alta de 0,18%. Acho que o grande ali causador, né, digamos, dessa desvalorização do nosso Ibovespa foi a alta nos DIs, o DI futuro, o DI 1F33, né, vencimento para janeiro de 2033, teve uma alta relevante de 3,40% na semana. Isso será assunto, né, de um outro slide, mas basicamente já dando aqui um spoiler, a questão da reunião do Copom. O dólar com uma alta de 1,71%, também divergindo aí, né, do nosso DXY, né, o dólar contra uma cesta de moedas, que teve queda nessa semana, enquanto aqui o nosso real sofreu uma desvalorização frente ao dólar. Passando ali, né, alguns pontos, acho que principalmente, né, a gente já falou do que aconteceu, o que é para a gente ficar de olho agora nessa semana, a gente vai ter na terça-feira os dados de inflação na Alemanha. Geralmente esse não costuma ser um dado assim tão importante para o mercado, né, mas acho que vale a pena que a gente dá uma contextualização. Desde, né, do início de 2024, os dados da Alemanha eles têm vindo inferiores à projeção de mercado. Os dados de inflação têm vindo inferiores à projeção de mercado, o que isso acaba ali, né, quando a gente olha, acaba resultando numa possibilidade de corte de taxas de juros pelo Banco Central Europeu, já que a Alemanha acaba sendo ali realmente, né, o motor da economia europeia. Então, um dado para ficar bem de olho, e a gente também vai ter o dado de inflação da zona do euro na sexta-feira, numa questão que, assim, lá na Europa parece já mais adiantado em relação aos Estados Unidos, com relação às possibilidades de corte de juros. Então, a gente já começa ali, né? A gente, anteriormente aqui no Brasil, a gente subiu os juros antes do mundo, agora a gente começou a cortar os juros antes do mundo, e a gente ainda tem esse descompasso, né? Europa ainda não, Estados Unidos ainda não, mas os dados, principalmente agora da Europa, eles já começam ali a mostrar realmente uma desaceleração econômica, uma possibilidade ali da gente já ter cortes de taxas de juros pelo Banco Central Europeu. Também de olho no que vai movimentar essa semana, né, nos Estados Unidos, né, na terça-feira a gente vai ter o PPI, que é o índice de preços ao produtor, e também o discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central americano. Então o mercado está sempre de olho ali o que é que o Fed tem a dizer, né, nessa expectativa de movimento de juros americanos. Na quarta-feira, aí o dado mais esperado realmente que a gente tem é os dados do CPI, os dados da inflação ao consumidor americano. Esse dado realmente muito importante, sendo acompanhado de perto por todos os investidores aí, conforme vão sendo divulgados. Então, muita linha, né? A gente continua ainda no movimento dos mercados de acordo com as expectativas de inflação e cortes futuros de juros. Na quinta-feira também a gente vai ter ali o seguro-desemprego dos EUA, tá certo? Dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, terça-feira, a gente vai ter a nossa ata do Copom que vai ser assunto aqui, né? Um assunto bem importante que foi nessa semana para a gente explicar realmente. Na terça-feira, os dados do setor de serviços. Quarta-feira, dados de atividade econômica e o IGP-10 na quinta-feira. Nossa agenda aqui, então, assim, Brasil praticamente bem mais vazia de dados, assim, muito importantes. Realmente mais relevante essa ata do Copom, que é o assunto central aqui, né? Foi o assunto central dessa semana. A gente vem tendo ele, né? Desde quando o Ilan é presidente do Banco Central, todas as decisões do Copom elas foram alinhadas com a expectativa do mercado. Então, basicamente, ó, a maior probabilidade que o mercado diria do corte de juros ou aumento de juros, ela acabava seguindo ali, sendo pelo Copom. E o que aconteceu nessa última reunião do Copom que a gente teve? Não foi diferente.
o cenário base era um corte de 0,25, a gente estava numa taxa de 10,75, fomos para uma taxa de 10,50, não houve nenhuma surpresa ali. O que deixou realmente o mercado de orelha em pé foi a questão da divisão do colegiado, né, dos votos do Copom, são 9 votos, a decisão de corte de 0,25 ficou com 5 votos e de corte de 0,54 votos. Quem, na verdade, deu o voto de Minerva, o voto de desempate, foi o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, para que realmente a gente ficasse ali nas expectativas do mercado de 0,25. Então fica ali toda uma questão muito a ser pensado, né? Que a gente já teve momentos antes de quebras de expectativa do Copom, né, pelos mercados. Isso, todo mundo quem está aí há mais tempo vai lembrar, né, da época do Tombini, que se esperava que fosse aumentar juros, quando veio um corte. Então, muito da linha, né, do presidente do Banco Central é administrar as expectativas do mercado. Então, na linha, não foi quebrado, mas fica aquele medo, principalmente pelo voto, né, do Gabriel Galípolo, o favorito a assumir o posto de presidente do Banco Central no próximo mandato, que votou com o corte de 0,50. Então fica esse ponto, né, essa orelha em pé, nessa reunião do Copom. De certa maneira, vamos ver como que vai se comportar aí durante esse período até a próxima reunião do Copom, se a gente vai ter mais dados realmente nos Estados Unidos que vão poder mexer nessa matriz de expectativas da nossa taxa de juros. Praticamente, né? A gente teve esse estresse aqui, mas ela não mexeu nas probabilidades. A gente tinha uma taxa spot de 10,75, a previsão para que passasse para 10,50, 10,25, e isso se mantendo nas próximas reuniões. Então, realmente aconteceu aquilo que era previsto, do 10,75 para o 10,50, mas até o momento agora, a gente vê ali as projeções em 10,25 e se mantendo. Então, um ponto importante aí que a gente vamos ficar de olho, né? Essa questão da expectativa e como que o Banco Central vai manejar essa comunicação com o mercado até a próxima reunião de decisão da nossa taxa de juros. Nos Estados Unidos, né, que a gente vem sempre acompanhando aqui, as taxas de juros, né, basicamente quando a gente olha para a próxima reunião, muito pouco, teve até uma pequena alteração, né, um leve aumento da possibilidade de um corte de juros, mas o corte de juros está sendo precificado apenas em 3,5% de chance. Então, o grande que está aí no mercado, na verdade, da gente olhar para a próxima reunião é a manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos. Vamos aí, claro, né, obviamente, depender dos dados que vão sair, mas se acontecer alguma questão, né, um dado positivo, acho que a probabilidade deve ficar para uma outra reunião, a não ser essa próxima, que é que a gente vai vendo aí, né, na nossa matriz, né, que a gente vai acompanhando semanal, da expectativa da taxa de juros americana, basicamente inalterada de uma semana contra a outra.